Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando sobre os fatores psicossociais relacionados à violência e ao assédio no trabalho. Qual é o objetivo? Conscientizar empresas, líderes e colaboradores de que a violência e assédio não são conflitos comuns, mas riscos psicossociais graves que geram adoecimento, afastamento, processos judiciais e danos também à reputação institucional. Violência e assédio normalmente não são casos isolados, não fazem parte da pressão normal do trabalho e não podem ser normalizados. Muitas pessoas acabam levando esse risco numa normalização. Ah, essa pessoa é assim mesmo, ela sempre foi grosseira, é o jeito dela. E, na verdade, a gente não pode normalizar esses tipos de atitudes. Exigem prevenção completa e resposta imediata. Os principais fatores psicossociais relacionados à violência e o assédio são o assédio moral sistemático. O que isso quer dizer? São críticas destrutivas constantes, exposição ao ridículo, a desqualificação contínua da pessoa. Isso vai gerar um impacto emocional como ansiedade, depressão, a perda de autoestima e muitas das vezes até o afastamento. A grande maioria dos pedidos de demissão vem acompanhada por fatores de assédio moral. A gente precisa tomar um cuidado com isso, por isso eu sempre indico que façam a entrevista de desligamento, porque hoje é muito fácil a gente provar que houve um assédio. Hoje a gente tem celulares, tem câmeras, enfim. Talvez até uma mensagem lá no grupo já seja um fator de estar comprovando esse assédio. Existem muitas empresas que têm aquele número compartilhado que várias pessoas utilizam. E quando eu cobro algo lá dentro desse grupo, eu estou expondo a pessoa a críticas, muitas vezes ao ridículo, desqualificando aquela pessoa dentro de um grupo que várias pessoas utilizam. E isso fica muito fácil de comprovar, porque a pessoa pode tirar um print e salvar, encaminhar para ela, e fica muito fácil de comprovar, além de ter outras pessoas dentro do grupo que também podem comprovar isso. Então, muito cuidado com aqueles celulares, aqueles grupos que são compartilhados, que várias pessoas utilizam o mesmo número, apenas se identificam ali com o nome. Cuidado com os tipos de assédio que pode ocorrer lá dentro, muito fácil de comprovar. O assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, esse assédio, inclusive, ele pode estar vindo de clientes ou atendimento ao público externo. Isso é o quê? Comentários, insinuações, toques ou convites indesejados. O abuso de poder ou hierarquia, isso ocorre bastante também. O que seria isso? Seria aquela pessoa que normalmente ganha algum tipo de privilégio se sair com o seu superior, enfim. Acontece bastante disso, a gente, quando realmente sai na mídia, normalmente é algo direcionado a isso, ou bastante também questões de médicos, enfim, que acaba tendo esse abuso aí também. E quando sai na mídia, o que acontece? Acaba tendo danos ali à instituição. O danos à imagem da instituição, porque isso acaba sendo muito exposto na mídia. E quando uma pessoa denuncia, a grande maioria das pessoas não denunciam. Isso por quê? Porque elas ficam com medo de represálias, enfim, das pessoas não acreditarem naquilo que ela está falando. Muitas vezes é a pessoa que tem um poder financeiro muito grande, e com isso a pessoa acaba guardando tudo isso para ela e não expõe. Só que quando uma pessoa tem coragem de fazer isso, as outras também começam a denunciar. Por isso que normalmente quando sai algo na mídia,
já começa a sair várias e várias outras pessoas que também passaram por essa situação. Normalmente, esse impacto emocional, então, ele vai trazer um trauma emocional muito grande, medo, vergonha, e aquele sofrimento ali psíquico de, e agora? O que eu vou falar? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que as pessoas vão confiar em mim? Será que não vão confiar? E se eu perder o meu emprego? Tem todas essas situações. E se eu pegar em outro lugar, será que as pessoas vão me aceitar? E também existe a intimidação e humilhação e práticas abusivas, que são o quê? Ameaças veladas ou até mesmo explícitas, gritos, xingamentos, constrangimentos. Eu vou deixar aqui nessa aula a cartilha amarela do Ministério do Trabalho, que ela trouxe uma atualização diferente das outras cartilhas. Essa é uma cartilha atualizada. Nas cartilhas anteriores dizia que precisava ser acontecimentos que fossem repetitivos, né, que ocorresse com uma certa frequência. Aqueles acontecimentos que ocorriam bem esporadicamente não seria considerado. Agora a cartilha trouxe uma atualização, não precisa ser contínuo. Uma única vez que aquela pessoa se alterou, gritou, fez xingamentos, constrangeu o indivíduo ou a equipe, isso já é considerado um assédio de intimidação, de humilhação e práticas abusivas. E com isso vem o impacto emocional, que é o medo constante, porque normalmente vem de ameaças, vem de gritos, estresse crônico, um adoecimento mental, porque aquela equipe ou aquela pessoa vai estar sempre com aquele medo, aquela sensação de que a qualquer momento a pessoa pode se alterar e ela acaba se repreendendo muito a sua emoção e por isso traz o adoecimento mental. Muitas vezes vem acompanhada, né, de violência física ou verbal, que são agressões, ameaças, empurrões, e a violência psicológica recorrente, que essa é uma das mais comuns, não deixa de ser uma violência física ou verbal, né? Aquela violência psicológica recorrente. E o impacto emocional normalmente vem de trauma, uma hipervigilância, porque a pessoa fica sempre ali, uma autocobrança muito grande, de que eu não posso fazer errado, eu não posso errar, para que eu não precise falar ou comentar daquele meu erro, para que isso não venha com uma violência verbal ou até mesmo física por trás. E isso traz muito aquela insegurança extrema de que a pessoa está sempre pisando em ovos. A falta de medidas protetivas, então a ausência de protocolos dentro da organização, a falta de prevenção e resposta quando alguém denuncia. Muitas vezes, para quem você vai denunciar dentro da empresa é o próprio agressor. Né? Como é que se faz isso? Né? Como é que eu vou fazer essa denúncia dentro de uma empresa se a agressão vem justamente daquela pessoa que era para estar ali cuidando da parte humana, né, da equipe. E, normalmente, esse assédio parte dali. Então, agora, né, o que eu faço? Existem outras formas de fazer essa denúncia. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo também, a qual você pode estar fazendo essa denúncia fora da empresa. Então, toda empresa que ela tem CIPA, ela tem a obrigação de ter um canal de denúncia interno. Só que quando quem cuida desse canal de denúncia é alguém da equipe da empresa que também pratica esse assédio, fica muito complicado da organização se sentir segura de estar fazendo essa denúncia. Por mais que a denúncia ela tem que ser obrigatoriamente, a empresa precisa seguir o sigilo, mesmo assim, os colaboradores eles ficam com medo de fazer a denúncia.
E isso vai trazer muito aquela sensação de abandono e desproteção. E muitas vezes a falta de um suporte psicológico à vítima. Então, a vítima ela acaba silenciando aquela dor, acaba tendo uma ausência de acolhimento profissional, e isso vai impactar gravemente o trauma e o afastamento, muitas vezes prolongado, dessa vítima. Então, toda vítima de um assédio, a empresa deveria encaminhar essa pessoa para um suporte psicológico, para ver quais os danos emocionais essa vítima teve decorrente desse assédio. E tratar, né, esse assédio. Muitas vezes essa pessoa ela acaba entrando numa depressão profunda, ela acaba tendo dificuldade em arrumar um outro emprego, ela acaba sofrendo ameaças, muito julgamento de quem não passou por isso, porque quem passou com certeza não vai julgar. Então, o medo de represálias ao denunciar, medo de retaliações diretas ou indiretas, exposição do denunciante. Por isso que o canal de denúncia, ele é obrigatório que ele seja, que se mantenha o sigilo dele. E muitos advogados aí de empresa indicam que esse canal de denúncia interna, então, ele seja cuidado por uma assessoria externa da empresa, até para não ter esse envolvimento, muitas vezes, de que a pessoa vai denunciar justamente aquela pessoa que está cuidando do canal de denúncia. Então, isso vai trazer um impacto emocional, o silêncio, o sofrimento oculto, a perpetuação do abuso, porque se eu não denuncio, isso continua se repetindo. A gente vê aí a grande maioria das denúncias se repetiu com várias e várias e várias pessoas. E a gente também deve ter um olhar pro abusador. Se essa pessoa é alguém que eu preciso manter dentro da minha equipe, então eu também preciso cuidar dessa pessoa. Por que que ela comete esses tipos de violência? Ela precisa também cuidar do seu emocional, ressignificar alguns traumas, porque pessoas que são feridas, elas ferem, pessoas curadas curam. E você não quer ter aí dentro da sua equipe aquela pessoa que fere, então eu preciso cuidar da ferida dela. Violência baseada em gênero ou discriminação. Então, violência contra a mulher, questão de fobia, né? O LGBT, o racismo, muitas vezes o etarismo, né? Isso vai trazer o quê? Um impacto emocional, como humilhação. Essa pessoa ela vai se sentir excluída da organização, vai trazer um adoecimento psíquico. Aqui na nossa região tem muitas pessoas que vêm de fora. E quando a gente trata essas pessoas de uma forma diferente, quando eu digo diferente, é uma forma de exclusão mesmo, de humilhação, isso vai trazer um adoecimento psíquico. Muitas pessoas vêm fora do país para estar trabalhando na nossa região, já é algo que já vai trazer ali uma pressão psicológica, muitas vezes, que tem muitos que deixam filhos, enfim, toda a família em outro país para vir para cá. E, além disso, essas pessoas, muitas das vezes, ainda sofrem essa humilhação. E isso pode trazer um risco jurídico, e esse risco jurídico ele é bem elevado. A falta de canal de denúncia seguro e eficaz para denunciar, esse é um grande fator. Isso vai trazer o quê? O medo, a falta de sigilo e credibilidade, o impacto emocional que normalmente vem acompanhado ali do silêncio, do sofrimento invisível, do risco jurídico elevado, porque se a pessoa ela não tem a confiança de denunciar para o canal de denúncia interno, ela vai denunciar lá fora. E daí a empresa ela também responde. E muitas vezes a empresa não tem nem o canal de denúncia interno. Daí piorou, porque se essa empresa ela tem a obrigação de ter o canal de denúncia interno, quando vir uma fiscalização, é a primeira coisa que a empresa vai sofrer ali uma penalização, por não ter esse canal de denúncia. Esse canal de denúncia é lei,
a Lei 14.457, lá de 2022, não é algo novo, né? E toda empresa que tem CIP, então, ela é obrigatória ter esse canal de denúncia interno. Essa lei é da Lei Emprega Mais Mulheres, eu indico que vocês leiam essa lei. A Lei Emprega Mais Mulheres não é só canal de denúncia. Tem vários outros itens que eu considero muito importante lá dentro dessa lei, que eu indico que vocês leiam. Isso vem amparado, então, tanto da NR01, que fala sobre os levantamentos, e da NR05, que fala sobre CIPA. Ambos exigem que os canais sejam estruturados e seguros para denúncia. As consequências que a empresa pode sofrer. As empresas que ignoram a violência e o assédio, elas enfrentam o quê? Processos trabalhistas e criminais, multas e sanções administrativas, o afastamento e alta rotatividade. Pode ver que aquela empresa que tem muita rotatividade, existe algum tipo de assédio moral ali por trás. A perda de talentos. Eu não sei aí na região de vocês, mas na minha região existe muita falta de mão de obra. Toda empresa aí tem uma faixa solicitando, temos vagas, contrate-se. Acaba o quê? Se a pessoa ela acaba sofrendo um assédio em um local, ela acaba indo para o outro, porque ela não vai ficar em um local em que ela se sente maltratada. E, além disso, vai trazer todos os danos à imagem e à marca empreendedora da empresa. Então, tolerar o abuso é assumir um risco, e esse risco é um risco grande. Qual é a conexão, então, com a NR01? Então, toda empresa ela precisa prevenir o assédio e a violência. Toda empresa que tem um canal de denúncia, ela precisa todo ano ter um treinamento de assédio moral, sexual e outras formas de violência. Isso para todos da empresa, independente do grau de hierarquia. Criar os canais de denúncia, então, seguros e sigiloso. Toda denúncia ela precisa ter uma apuração. Então, desde o início, a apuração até o fechamento dessa denúncia. A partir do momento que eu crio esse canal, eu preciso manter todo um sigilo daquelas informações, eu preciso montar toda a documentação de tudo que foi feito, porque, no caso de uma fiscalização, eles vão pedir todos os relatórios, tudo que foi apurado, todas as denúncias, e isso precisa estar ali disponível para uma fiscalização. Garantir a proteção contra a retaliação da vítima e também do suposto agressor. Oferecer um suporte psicológico às vítimas. Capacitar os líderes de equipe. E a violência e o assédio, então, são riscos ocupacionais, são considerados riscos graves. Normalmente, pessoas que sofrem assédio, elas têm grandes danos emocionais. Então, nenhum resultado, ela justifica o sofrimento humano. Empresas saudáveis não silenciam vítimas, não protegem agressores e não normalizam os abusos. Quando eu trabalho em um local a qual eu me sinto segura, a qual eu me sinto respeitada, dificilmente essa pessoa ela vai estar saindo dali, ela vai trabalhar com mais disposição, ela vai se sentir melhor. E por isso a importância da gente cuidar e prevenir os assédios dentro da organização. Aqui alguns dos serviços que a gente oferece na CMC: avaliação dos riscos psicossociais, os programas de saúde mental do trabalho, o atendimento terapêutico individual e também corporativo, palestras e campanhas que falem sobre o tema, os treinamentos também, aquele treinamento anual que a organização é obrigatória estar fazendo para toda a equipe dela, capacitação de líderes, a implantação do canal de denúncia. Tanto a gente implanta esse canal de denúncia aí para a sua organização e alguém ficar cuidando desse canal de denúncia, quanto a gente também cria o canal de denúncia e a gente fica responsável de fazer toda
essa documentação desde do início da denúncia até o fechamento da denúncia. Os programas de prevenção, assédio moral e sexual e todo o protocolo de resposta de investigação e toda a parte ali de terapia e acolhimento à vítima. E até uma próxima aula.